Gente, e aí? Tudo bem? A gente vai começar um novo projeto aqui, vai ser o Divercat, que vai ser um podcast. A gente vai trazer várias pessoas aqui para conversar. E a primeira pessoa que está aqui comigo é a Joyce. Bom, gente, meu nome é Joyce, tenho 21 anos, sou estudante de zootecnia pela UFBJM e também sou influenciadora. No meu Instagram eu falo sempre sobre organização, produtividade, disciplina, hábitos saudáveis, e o Jorge me fez o convite para falar um pouquinho para vocês sobre organização e contar aí a minha história para chegar até esse caminho. Então, Joyce, primeiro, lógico, agradecer que você aceitou o convite, está sendo, de certa forma, cobaia para a gente fazer esse podcast aqui, mas muito legal. Como que foi assim para você? Como que foi o começo que você entrou nessa rotina de organização? Porque eu te acompanho lá e acho muito interessante a sua rotina diária, sabe? Como você começou isso? Então, eu sempre fui, assim, muito perfeccionista com as minhas coisas, metódica. Não sei se você acredita em signo, mas eu sou virginiana. Sim. Não acompanho muito o que sai, mas eu acho que as características do signo batem bem comigo. E durante a pandemia, que eu gosto de falar, que foi, assim, minha transformação total. Desde pequena eu sempre tive influências de disciplina, fiz balé por muitos anos, fiz dança. Então, assim, sempre tive pequenas influências desde pequenininha para me fazer chegar até aqui. Aí durante a pandemia, eu estava fazendo faculdade no meu segundo período, e eu sempre fui uma pessoa assim, muito extrovertida, gosto de conversar, converso mais com a cobra. E aí eu passei por um momento de isolamento total, né? Ficar em casa devido ao que estava acontecendo. Sim. Aí eu só tinha contato com a minha mãe, com meu namorado, e eu comecei a surtar dentro de casa. Por quê? Uma pessoa que sempre conviveu com muitas pessoas, sempre conversou com muitas pessoas, de repente se vê sozinha, né? Porque minha mãe trabalhava, então eu ficava a maior parte do dia sozinha. E aí, nesse período, eu tive muitas crises de ansiedade, estresse, descontava nas pessoas que estavam ao meu redor. E aí, graças a Deus, vários profissionais, tanto da área da saúde, começaram a fazer pequenos desafios no Instagram. Eu comecei a fazer, então, sempre pratiquei exercício físico, mas nessa época se intensificou, treinava em casa, que ajudou um pouquinho aí a controlar, ajuda muito. Ansiedade, meu estresse, também comecei a mudar a minha alimentação, só que eu ficava sem fazer nada, porque eu realmente não tinha nada para fazer. E aí nessa mesma época, nesse período aí ao longo de 2020, eu acompanhava pessoas que me inspiravam. Uma delas era a Rafaela Mesquita, que era a minha grande inspiração como zootecnista, e ela começou a falar sobre marketing digital no Instagram dela. Aí eu comecei a ficar, nossa, isso aqui parece interessante, eu gosto muito de conversar, então acho que vai dar certo seguir nesse caminho. E aí decidi, foi uma loucura, porque a minha vida estava baseada simplesmente em não fazer nada, estava estressada por isso. Eu decidi produzir conteúdo no dia 13 de julho, meu primeiro post tem essa data, inclusive. Comecei a fuçar o Canva, fiz um post e falei assim, vou postar. Aí postei esse meu primeiro post no dia 13, no dia 14 me veio a oportunidade para trabalhar na área da saúde como fiscal sanitário. Aí eu aceitei. E aí minha vida mudou, assim, totalmente. Aí eu comecei a acrescentar muitas coisas na minha rotina, que é um erro que a gente acha que produtividade é fazer sempre mais, ter uma agenda lotada. Então, como eu não fazia nada, quando eu tive a oportunidade de começar a fazer as coisas, eu queria fazer tudo. Aí eu me joguei, assim, tudo que aparecia. Eu comecei a fazer inglês, não sei, na escola. Aí minha rotina era basicamente acordar às 4h30 da manhã, ir pra academia, 7 horas começava a trabalhar e até às 16h30, 5 horas tinha que estar na escola, aí depois eu já ia pro inglês, aí do inglês eu tinha aula online tinha que estudar, né, pra faculdade, aí eu ia dormir por volta de 10h30, 11 horas, quando era semana de prova, meia-noite, fazendo aí tudo que eu tinha que fazer. Mas e assim pra você, o que você hoje vê como mais importante? A pessoa fazer muita coisa ou ela pegar e buscar ter qualidade no que ela está fazendo? Buscar ter qualidade no que ela está fazendo. Por quê? Eu aprendi da pior forma possível, porque eu me sobrecarreguei. Então, por mais que para as pessoas que me viam no Instagram, foi até por isso que eu comecei a falar sobre organização, que antes eu produzia conteúdo em cima da zootecnia, gostava de falar sobre leite, sobre mitos envolvendo o setor agro, assim, no geral. E aí as pessoas, ao acompanhar o meu story, falavam, nossa, mas você faz muita coisa, como é que você faz isso? Aí eu comecei
a falar o que eu fazia, né, na minha rotina para conseguir fazer esse tanto de coisa. Só que, igual você tá falando, eu era sobrecarregada, eu não era uma pessoa produtiva. Existe uma grande diferença entre produtividade e você estar simplesmente ocupada. Eu era uma pessoa ocupada, não produtiva. E aí, nesse meio tempo que eu comecei a produzir conteúdo, comecei a acompanhar outras pessoas, consumir conteúdo de outras pessoas relacionado a isso, ler muitos livros, eu li O Poder do Hábito, pude entender mais sobre o que eu fazia, né? Busquei assim, referências mesmo, técnicas para entender o que eu fazia, para passar mesmo para as outras pessoas. Aí que foi mudando o jogo, eu entendi o que realmente era fazer as coisas com qualidade e só cobrir tabela, né? Cumprir ali um calendário. Mas então, e para você diferenciar então, você é uma pessoa hoje que tem mais produtividade do que ser ocupada. Como que eu vou conseguir, por exemplo, essas pessoas que estão vendo e tal? Ela fala assim, eu não sei se é uma pessoa ocupada ou produtiva. Como consegue diferenciar isso? Uma pessoa produtiva, ela além de cumprir ali o seu planejamento, as coisas, prioridades da vida dela, que ela precisa ser feita, ela também tem que ter tempo para o descanso, tempo para o lazer, tempo para ficar com a família, com os amigos. Não é simplesmente estar sobrecarregada, ocupada o tempo inteiro. Essa é a grande diferença. Uma pessoa que ela é produtiva, ela consegue não só cumprir o que ela tem que fazer, as tarefas ali do dia a dia, a rotina, mas também ter tempo de qualidade, que a gente fala, para descansar, para ficar com a família, com os amigos, fazer o que gosta. Sim, isso é muito bom. Assim. E digamos, para você fala assim, o que foi que aconteceu de mais marcante que fez você se organizar melhor, entrar nessa vibe de fazer posts, de ser uma blogueira e influencer na sua cidade, até nas pessoas que conseguem ver de fora? Sim. Durante o meu período de trabalhar como fiscal sanitário, eu passei por uma situação muito delicada, assim, eu nem costumo entrar muito a fundo sobre o que aconteceu, mas simplesmente uma pessoa daqui me humilhou publicamente, né, me fez chorar e tudo, foi bem difícil assim, passar por isso. E aí, diante dessa situação, quando eu cheguei em casa, eu ainda estava mal, mas eu sentei de frente pro computador, eu tinha uma prova nessa semana, então eu ia estudar. Aí eu tirei até uma foto assim da tela do computador e escrevi uma mensagem, postei no Instagram falando pra a gente nunca baixar a cabeça pra ninguém, estudar e trabalhar muito pra ser e conquistar o que a gente quer. E aí foi a partir daí a minha grande mudança. Por quê? Aí o meu conteúdo mudou de vez no Instagram. Eu comecei a postar coisas mais motivacionais, porque ao mesmo tempo que eu me motivava a entrar naquele mundo de fazer o seu melhor, de ser o seu melhor pra conquistar o que você quer, eu também ajudava, né, a motivar outras pessoas. Então eu compartilhava frases, eu falava o que eu estava fazendo. E foi uma grande mudança. Eu fiquei assim, realmente com sangue nos olhos, que eu queria provar pro mundo quem eu era. Eu falei assim, não sou esse tipo de pessoa que essa pessoa tá falando. E eu quero sim conquistar tudo que eu quero, tudo que eu sei que se eu batalhar eu vou conquistar, o que eu acho que eu mereço. E vou estudar e trabalhar muito pra isso. Aí eu mergulhei de vez em trabalho, estudo, parecia uma louca. Eu chegava em casa, estudava. Mais pra frente eu fui descobrir que eu estava fazendo pelos motivos errados, né? Que eu queria provar pra essa pessoa, quanto que eu tenho que provar somente pra mim mesma, né? A prioridade da minha vida tem que ser eu. E é justamente sobre isso que eu falo hoje em dia no meu Instagram, a gente se priorizar. Buscar hábitos saudáveis para melhorar a sua qualidade de vida, porque pra gente viver bem, a gente tem que estar bem, né? Então é um ciclo, todas as áreas têm que estar bem. Então, corpo, mente e alma. Tem que estar com os três lados bem alinhados para você conseguir ser produtivo e, além de tudo, ter uma qualidade de vida boa. E assim, tem umas frases que eu vejo às vezes e eu queria saber sua opinião a respeito. Tem uma que diz, enquanto eles dormem, você trabalha, estuda, faz isso. O que você acha dessa frase? Nossa, gente, eu odeio essa frase, porque faz as pessoas realmente acharem que para vencerem, para serem alguém na vida, ela nunca tem que ter descanso. E o que acontece? As pessoas se culpam pelos momentos de descanso. Não sei se já aconteceu com você. E tipo assim, você tá ali descansando, tá curtindo um momento com a família e você pensa, nossa, mas eu poderia estar em casa estudando, poderia estar trabalhando, buscando algo a mais. Sendo que o descanso é um dos maiores pilares para a produtividade. Porque se você não consegue descansar, se você não está bem, né, mentalmente, fisicamente, você não consegue fazer nada ou consegue, mas não com qualidade. Então, assim, essa é uma das piores frases que eu vejo e é muito compartilhada. As pessoas realmente acreditam que elas têm que fazer de tudo, se submeter a tudo para
para conseguirem ser produtivos, para conseguir vencer na vida, quando o caminho não é muito bem assim. Beleza. E o interessante, falando sobre isso, sobre a questão até de às vezes a gente se sentir culpado por descansar. Hoje em dia, uma pessoa que dorme 8 horas, por exemplo, não é considerada uma pessoa saudável, mas preguiçosa pela maioria. Eu lembro, há um tempo atrás, foi 2019, se eu não me engano, eu pegava e eu estudava, e eu até cheguei a comentar com você, ficava 3 dias estudando, estudava às vezes sem dormir, eu estava umas 10 horas já sem dormir, eu estudava mais umas 18 horas seguidas, assim, e quando eu não conseguia prestar atenção, eu achava que eu tinha algum déficit de atenção, que eu tinha algum problema, mas eu só estava precisando dormir. Sim. E eu ia dormir, eu pensava assim, não, eu vou dormir 3 horas. Se eu dormisse 4 horas, eu acordava e pensava assim, perdi 1 hora de estudo. E tipo, essa questão dessa frase, às vezes ela é muito perigosa, que ela, digamos, é uma sementinha para as pessoas terem ansiedade e burnout. Sim. Porque a pessoa ela realmente se culpa o tempo inteiro. Porque igual você fala pra mim, eu estudava por 18 horas seguidas, fiquei 3 dias sem dormir. Você acha que durante essas 18 horas que você estava estudando era um estudo de qualidade? Você estava realmente focado em aprender naquilo ali? Então, assim, olhar por esse lado, sabe? Às vezes você acha que, não, eu já estudei por, 3, 4 horas seguidas, mas eu preciso dar por 8. Que a gente vê, eu vejo muito estúdio vlog na internet das pessoas dando por 8, 12 horas seguidas. Pra mim não é uma realidade, eu não consigo me manter focada por tanto tempo. Mas eu vejo pessoas que vêm até o meu direct e falam, Joyce, eu queria muito começar a criar o hábito de estudo, mas eu não consigo estudar por 8, 12 horas seguidas. E é justamente esse o erro, a pessoa acha que tem que começar grande, que aí já se compara com outras pessoas, não, mas o Jorge estuda por 18 horas. Mas será que esse estudo realmente está sendo de qualidade? Porque a gente vê sempre fazer mais, visa quantidade, não qualidade. Quando, na verdade, o nosso foco tem que ser na qualidade do que a gente está fazendo. E uma das coisas que eu vejo muito, igual você falou desses vlogs, às vezes as pessoas tem alguns que têm uma receita pronta. Tipo assim, não, eu faço dessa forma aqui, gente, se vocês fizerem dessa forma, vai dar certo. Como você vê essa questão de uma receita pronta e respeitar a particularidade de cada um? Eu acho que assim, não existe uma receita pronta. É claro que você pode até se identificar com a forma como uma pessoa ensina, com a receita que a pessoa vai te passar ali, mas todo mundo, nós somos indivíduos diferentes. Então, a sua rotina é diferente da minha rotina. Então, talvez o que eu faço não vai se encaixar no que você faz. Então, até em questão de tempo de foco mesmo, por exemplo, na hora de estudar, você tem ali uma média que você consegue estudar por dia, 2 horas você consegue se manter focado. Eu não consigo tanto isso, eu sou bem sincera, eu consigo me manter focada assim, direto em uma tarefa por 1 hora. Então, como é que eu vou te impor 1 hora se você consegue fazer mais, se você consegue fazer menos, ou simplesmente uma técnica de planejamento? Eu me planejo hoje em dia de forma digital, mas às vezes você prefere ali uma agenda manual. Então, eu acho que não existe assim uma receita de bolo certinha. Como a gente somos indivíduos diferentes, cada um vai se adequar de alguma forma. E digamos, todo mundo quando vai pensar sobre a questão, por exemplo, você faz faculdade, você trabalha ainda de forma virtual, né? Então, nisso você pode observar que todo mundo vai enfrentar algum tipo de desafio. A gente enfrentou um desafio tão recente, graças a Deus, que, por exemplo, foi a pandemia. E nesse desafio que você passou nessa jornada de organização, qual você acha que foi os que você deve destacar, que você acha que a maioria das pessoas vão ter também durante algum cronograma que ela vai montar, uma rotina, porque como que você consegue cumprir todo o seu cronograma, toda a sua rotina, como vai lidar a pessoa nesses momentos, sabe que não consegue, tudo isso. Eu sempre falo no meu Instagram, quando eu vou falar sobre essas questões, que eu já vivi os 2 extremos. Eu fui da pessoa que não fazia nada o dia inteiro, né, pessoa procrastinadora, e já fui a pessoa sobrecarregada, que quando voltou a ter opções, né, de fazer coisas diferentes, queria fazer de tudo um pouco. Então já vivi bem os 2 extremos, e visando você conseguir trabalhar, conseguir ter assim uma agenda onde você trabalha, onde você estuda, pratica exercício, é justamente visar sempre essa produtividade do bem, essa qualidade diante do que você faz. Então, montar o seu cronograma, o seu planejamento, a sua agenda, de forma que sempre tenha intercalo entre essas tarefas, que você deixe meio que equilibrado dentro da sua rotina semanal, o tempo que você vai descansar, um tempo que você vai de autocuidado, onde você vai cuidar de você, um tempo para praticar exercício físico, que é um pilar muito importante, todo mundo tem que focar muito nisso, principalmente em saúde, visando longo prazo.
uma alimentação, né, bem balanceada, em questão de nutrir bem o seu corpo, não estou falando de dieta nem nada, mas buscar realmente nutrir bem o seu corpo e visar isso, manter tempo com a família, com os amigos, descanso, ao mesmo tempo que trabalha, que estuda. O meio que eu uso, principalmente com as minhas alunas dentro da mentoria. Sim, eu acho interessante que, de certa forma, você fala de diversas coisas no seu Instagram, você acaba, você começou falando mais de zootecnia. Sim. Só que hoje você já pega e fala sobre yoga, que você faz, você começou a fazer tem alguns dias, né? Você acaba até expondo, colocando coisas que você está fazendo ali, o que aconteceu durante o seu dia a dia. Eu lembro que você colocou um dia que você estava na roça, que o carro atolou, eu fiquei vendo assim, falei, rindo demais, assim, pensando assim, nossa, sofreu. Mas é muito interessante mostrar para a pessoa, de certa forma, o lado humano na organização, né? Porque, de certa forma, você passa, por exemplo, quando você passa esse monte de assuntos, acaba pensando assim, gente, mas eu não estou dando conta de organizar minha vida profissional e tal. Mas as pessoas acabam esquecendo que tem que ter um equilíbrio geral em todas, né? Sim. E como que você consegue equilibrar a sua vida, por exemplo? A Joyce que estuda, a Joyce que é de casa, a Joyce que vai postar, como que você consegue organizar isso bem? Eu acho que, visando assim tudo, o primeiro equilíbrio ele tem que estar dentro de você. Então, tem que ser, igual eu falei, buscar praticar exercícios, nutrir bem o seu corpo. Primeiro, você tem que estar bem como indivíduo. Por quê? O nosso pessoal, ele interfere na nossa vida profissional, na nossa vida como estudante. Então, assim, primeiramente, você tem que ter o foco em você. Para aí, sim, organizar o restante. Igual eu sempre falo no meu Instagram da gente se cuidar, da gente se priorizar, porque eu vejo que é o que real faz a diferença. Então, eu como eu me organizo. Durante o dia, né, as primeiras horas do meu dia são pra mim. Então, eu vou na academia, eu leio, eu sou apaixonada com livro, então eu chego, eu leio, faço tudo com cuidado, tomo um café da manhã bem demorado, porque é uma coisa que eu gosto de fazer. Depois eu parto para a organização do meu tempo profissional. Então, eu trabalho online em uma agência de marketing agro. Aí eu faço os trabalhos que eu tenho que fazer ali do dia, depois eu vou tratar dos meus estudos pessoais mesmo, gosto de estudar desenvolvimento pessoal, marketing digital, então trato dos meus estudos profissionais e da faculdade. Então eu divido o meu tempo basicamente assim, cuidar de mim, trabalho e estudo. Sempre assim, o foco primeiro tem que ser você. É o que interfere primeiramente no exterior, é o seu interior. Sim, e de tudo isso, você acha que quando a gente comete vários erros às vezes, que seja na organização da rotina, no pessoal, você acha que qual foram os erros que você cometeu que acabam te afetando mais durante essa sua organização? Eu acho que o pior foi de sobrecarregar. Porque até que procrastinar, você acaba, você tem ali, né, coisas que você vai acarretar, que vai te prejudicar de certa forma a longo prazo. Quando eu procrastinava, quando eu estudava, por exemplo, eu sei o quanto me atrasou, porque eu poderia ter gastado esse tempo fazendo coisas que hoje em dia eu saberia mais. Só que de tudo, o pior é se sobrecarregar, é você chegar assim no ápice da loucura, do surto mesmo, porque você não descansa. Você já passou por isso, você ficou 3 dias sem dormir, então você sabe que é você não conseguir diferenciar um pouco do que está acontecendo, que é realidade, do que é realmente inversão da sua mente. Você começa a se sentir culpada por tudo, você acha que você não tem o direito de descansar, não tem direito de estar com a sua família. Todo o tempo que você gasta sem ser fazendo, trabalhando, estudando, é desperdiçado. Então vive nessa loucura, assim, de tentar, não consegue viver a realidade, tá sempre submerso ali no seu mundinho de sobrecarga. Sim, e isso é tão louco que a pessoa, se for parar, digamos, para pensar, a pessoa que está nessa rotina, às vezes ela não percebe, né? Ela não percebe, ela tá achando que dormir é desperdício, que ter um tempo com a família é desperdício, que se ela não fizer agora, talvez não vai dar tempo, ela tem que ir freneticamente atrás do sonho, ou trabalhar freneticamente 20 horas por dia, e ela não vê que ela tá doente, às vezes. Ela acha que quem fala assim, não, você tem que ter uma rotina de sono legal, acha que a pessoa é quadrada, que a pessoa, na verdade, está querendo atrasar a vida dela, e não é isso, né? Eu converso com uma amiga minha aqui mesmo, que ela estava num estado mais ou menos assim. Ela me falou que até quando ela ia assistir um filme com o namorado dela, ela procurava um filme ou uma série que tinha a ver com o trabalho dela. Porque ela achava assim, vou ficar 1h30, 2 horas assistindo um filme, que seja um filme, então vai me agregar de alguma forma. Então até isso ela já pensava, visava ali o trabalho dela. Então mesmo quando ela estava no momento de lazer, não era lazer, era trabalho.
eu vejo que parece, digamos que as pessoas antigamente elas falavam sempre que o homem seria substituído pelas máquinas, que tipo, algum momento as máquinas estariam fazendo todo o trabalho, seria substituído. E hoje parece que o homem quer substituir a máquina, que ele não pode descansar, que ele tem que trabalhar freneticamente. Não parece isso para você? Parece, exato. Parece realmente que quer entrar no lugar, e olha que até um computador, se você for olhar bem, chega uma hora que ele enche ali a memória que você tem que dar um descanso para ele também. O meu, por exemplo, você trabalha o dia inteiro, no final do dia tem que desligar, porque senão ele não aguenta batido mais não. Até atualização. Atualização. Porque a gente for perceber hoje é um mundo moderno, a gente, querendo ou não todo mundo sai falando assim, estamos vivendo uma revolução, da mesma forma que quando aconteceu as outras, as pessoas não falaram assim, nossa, estamos vivendo uma revolução. Mas é totalmente uma mudança, se for olhar na questão até de trabalho, o seu trabalho que você faz hoje, não tinha uns anos atrás, é um trabalho novo, então é necessário uma atualização, é uma revolução. E nisso tudo, as pessoas que vão sair melhor, eu até gosto da frase de Darwin, que fala assim, não são os animais mais fortes, e nem mais os mais espertos que sobrevivem, mas sim aqueles que se adaptam melhor. Sim. A gente tem que, às vezes, adaptar a rotina. Como você lidar, por exemplo, na hora que você coloca um cronograma e você não consegue cumprir ele todo? Você fica se martirizando muito, o que você faz? Já passei por essa fase de me sentir culpada pelas tarefas que eu não cumpria, porque na minha cabeça esse negócio de tem que estar sempre com a agenda cheia, tem que ser produtivo a todo custo, era muito enraizado, porque são frases, são coisas que são repetidas ao longo dos anos. Então, e até por pessoas de nome. De nome, pessoas renomadas nesse mercado. Então você vê que o erro ele foi sendo repetido, replicado, e as pessoas levam aquilo como verdade absoluta. Então sempre que eu não conseguia cumprir o meu cronograma, eu ficava, nossa, mas tinha feito, sei lá, 90%. Os 10% que eu não fazia, eu focava mais nos 10% do que nos 90% que eu tinha conseguido cumprir. E isso está muito errado. A gente tem que focar aqui, olha, tudo bem, não fiz uma tarefa, mas eu fiz todo o resto. O que você faz? Você surta? Não. Pega, coloca essa tarefa para um dia seguinte, se for muito urgente. Senão você adapta ela ali, organiza para algum outro dia ser feito. Se não for uma prioridade, é o que você tem que realmente fazer naquele dia. O que é errado você deixar para o final do dia, se é prioridade, tem que ser as primeiras coisas que você faz. Então, você coloca, você simplesmente organiza de novo, coloca no outro dia e pronto, tá tudo resolvido. Não precisa se culpar, se martirizar por causa de uma única tarefa que ficou para trás. Uma coisa que acontece também, que eu não sei se aconteceu com você, é a questão de, às vezes, a pessoa se comparar muito com os outros. Por exemplo, eu tô com... Você tem quantos anos? Eu tenho 21. 21 anos, né? Então, eu tô com 21 anos aqui e até hoje eu não consegui ainda passar na faculdade, eu não tenho um trabalho do meu sonho, eu tô ganhando 5 mil ou 10 mil por mês. E às vezes fulano de tal tá ganhando, que eu vejo na internet, porque a internet às vezes passa uma imagem falsa das pessoas, sabe? Então, pensando nisso, eu fiquei assim, analisando. Por exemplo, você está passando por uma situação difícil, algum momento. Aconteceu um imprevisto para você, você teve que mudar a sua agenda. Como você lidar com esse imprevisto? Você continua tentando fazer tudo? Você pega e tem uma flexibilidade na sua agenda? O que é que você faz? Não, hoje em dia eu consigo ter uma flexibilidade na minha agenda por trabalhar e estar em uma posição de estar em casa. Então eu consigo remanejar muito bem as minhas tarefas. Imprevisto, como o próprio nome já diz, é uma coisa imprevisível, não tem como você controlar. Então a gente está gravando aqui agora, mas se faltar energia, a gente pode fazer alguma coisa? Não pode, é imprevisível, é um imprevisto que não tem como você controlar. Então o que eu penso? Se é uma coisa que realmente está no meu controle, que eu posso fazer a diferença, aí tudo bem, às vezes faltou alguma coisa da minha parte. Mas se é uma coisa externa, que tem a ver com o outro, ou com alguma situação específica, eu não tenho controle sobre a situação, então não tem por que eu me chatear. Claro que chateadas a gente fica, né, porque a gente faz o cronograma, o planejamento, querendo que seja cumprido daquela forma. Sim. Mas se não deu certo por um imprevisto, é simplesmente o que eu falei anteriormente. Você pega seu planejamento e organiza, encaixa o que ficou para trás ali nos outros dias. Ou se é uma coisa urgente, é uma prioridade, apareceu ali para você, você pega e faz. E vamos dizer assim, uma dica. Você acha que quando a pessoa vai fazer um cronograma, ela tem que colocar todas as horas do dia, tipo, eu vou dormir aqui eu vou tomar café, aqui eu vou fazer isso e tal, com horários específicos até o final do dia, ela deve dar um pouquinho de liberdade nessa agenda, deixar um tempinho livre para ela. Como que ela deve fazer isso? Seu planejamento, ele deve justamente
ter pequenas falhas ali, não é ser simplesmente, o povo acha isso, né? Vai fazer um planejamento, então tem que colocar desde a hora que eu acordo, a hora que eu vou no banheiro, a hora que eu vou comer. Não é bem assim. Eu gosto de trabalhar por turnos, então turno da manhã, turno da tarde, turno da noite. Se você sobrecarrega muito, você coloca lá, fica enchendo mesmo o seu cronograma, o seu planejamento de tarefas irrelevantes, digamos assim, você já está fazendo errado. Você está enchendo ali de coisas que talvez nem precisem ser feitas naquele momento. Você está querendo só, tipo, enfeitar o seu planejamento, sabe? Deixar tudo preenchido. Mas não é bem assim. O que eu gosto de fazer? Você sempre tem uma prioridade dentro do seu dia. Então, ou é alguma coisa do seu trabalho que é muito importante, que é urgente, é sempre o que é de mais importante, que não pode ser deixado para fazer em outro momento. O que eu gosto de fazer? O que é prioridade, eu coloco nas primeiras horas do dia. Por quê? Não corre o risco de você querer procrastinar. Porque a gente tem essa tendência de procrastinar, geralmente é em cima do que você tem dificuldade, você acha muito difícil, que você tem preguiça de fazer. Sim. E aí você quer adiar. Então, quando você já joga isso no início do dia, você já está ali matando as chances de você querer levar aquilo ali muito adiante, né? Querer jogar bem mais pra frente. É interessante, tem um cara que fala sobre neurociência, ele fala que o cérebro da gente, geralmente, ele quer buscar uma solução mais fácil. Sim. Aí, por isso, o que é mais fácil? Eu pegar e ir pra academia, ou então eu pegar e ficar deitado em casa? O cérebro, não, em casa deitado. O que é mais fácil? Eu fazer uma janta, ou eu pegar e mandar uma mensagem e pedir um lanche? Exato. Eu vou pedir um lanche. Tipo, ele sempre tenta poupar energia. Ele, digamos assim, ele é preguiçoso mesmo. Preguiçoso. O nosso cérebro, o nosso organismo, ele não gosta de estar em situações desconfortáveis. O que é uma situação desconfortável? Onde você tem que tomar decisões muito difíceis, tem que fazer um esforço muito grande, igual ir para a academia, é um esforço muito grande. Você está lá indo machucar o seu músculo, machucar o seu corpo. Sim. Seu cérebro entende isso, que lá é uma situação onde você vai, digamos, se machucar, né? Machucar o músculo para crescer. Então, toda vez que a gente vai se expor a uma situação desconfortável, automaticamente o nosso cérebro já sabe disso, e o que ele faz? Ele te dá desculpas. Então, vai treinar, aí você tá com o corpo doendo, aí seu cérebro vai te mandando desculpas, tipo assim, não vai hoje não, seu corpo já tá doendo, não vai fazer diferença um dia, amanhã você vai. Aí são essas desculpas, então dá pra você perceber que por mais que sejam desculpas, você sabe que é desculpa, elas têm um fundinho de verdade, elas fazem sentido. E é fácil ceder por causa disso, porque faz sentido. Então, isso pra tudo, quando você fala em não cozinhar e pedir alguma coisa no lanchonete, é muito mais prático. Você pediu ali, chegou na sua casa. O interessante é que, tipo, se for para pensar, igual, você vai malhar, por exemplo. É fácil você acreditar que você vai malhar na segunda-feira e falar assim, não, segunda-feira eu vou. Todo mundo acredita, não, na segunda-feira eu começo isso, na segunda-feira eu começo a dieta. Mas, pra pessoa pegar e começar realmente, eu vou comer esses dias. Eu numa rotina de fazer exercício, aí teve um dia que eu falei assim, não, amanhã eu vou. Só que eu peguei e falei isso um dia, falei outro dia, eu achei assim, gente, eu acho que já faltou uma semana. Quando eu fui ver, eu tinha faltado 11 dias da academia. Eu falei, gente, esse negócio de fazer amanhã não dá certo. Porque até que ceder a primeira vez, pode ser ter até um receio. Você fala assim, amanhã eu faço. Às vezes você pensou ali e contabilizou, mas a partir do momento que você cede a primeira vez, que você fala amanhã pela primeira vez, você já está abrindo portas para os seguintes. Então, quando chega o dia seguinte, aí você já pensa, mas ontem também não fui, tudo bem, eu ia amanhã de novo. E aí fica assim, quando você cede a primeira vez, abre caminhos para as próximas. Então, quando a gente pensa em um cenário de se dar desculpas por evitar fazer algo justamente visando esse desconforto que você vai sentir, quando você está sempre resistindo, quando se vem essa desculpa, você fala, não, eu vou sim, você usa a disciplina ali a seu favor, é mais fácil da resistência, você vai criando resistência contra as desculpas. Então, toda vez que aparece, você fala, não, mas eu preciso ir. Isso aqui é uma prioridade da minha vida, eu preciso focar nessa área da minha vida. Então, você vai. Agora, o contrário, se você está sempre falando amanhã, seu cérebro já entende que você é uma pessoa que vai sempre ceder. Então, ele vai só aprimorando ali o que ele vai usar de artifício para te levar para o caminho contrário. E eu ia te perguntar, a gente tinha conversado, o livro O Poder do Hábito, o que você achou? Qual que você acha que foram as dicas mais importantes que tem nele? E também a dica que você passaria mais importante para alguém que está começando agora ou que está numa rotina, mas que ela não está saudável? Sim, O Poder do Hábito é um livro que te ensina a estrutura de formação de um hábito. Então, ele te mostra não só como montar
mas traz resultados que empresas aplicaram, pessoas famosas seguiram. Então, é um livro mais técnico, tanto que ele tem 200 e tantas páginas só de referências e de coisas assim. Mas é um livro muito bom, me ajudou nessa questão de saber muito bem como montar os bons hábitos que eu tenho hoje para conseguir levar uma vida cada vez mais saudável. E é isso que eu indico para as pessoas, que quando a gente pensa em produtividade, disciplina, em rotina, em tudo, antes de tudo você tem que estar muito bem. Para viver bem, você precisa estar bem. Então, sua prioridade deve ser você em primeiro lugar. Então, buscar hábitos saudáveis. Praticar exercício físico, seja ele qual for, academia, caminhada, corrida, o que você se identificar. Buscar uma alimentação bem de nutrição mesmo, uma coisa assim, saudável, que você goste, e buscar lazer, fazer coisas que você goste, descansar. Então, seja ler, seja cantar, tocar, coisas que vão te deixar bem, ouvir música, coisas assim que vão te inspirar a continuar naquela rotina ali. Por exemplo, ler é uma coisa que eu gosto muito, então eu sempre encaixo isso na minha rotina. Pra mim é uma prioridade, é algo que me faz bem. Autocuidado, gosto de me cuidar, então é uma coisa que eu encaixo com prioridade. Então, visando uma rotina saudável, sua rotina tem que conter esses elementos. Tem que ter o tempo de descanso, um tempo para você cuidar de você, visando exercício, comer bem, e um tempo para você descansar, trabalhar, estudar, o que você precisa encaixar no decorrer dela. Sim, isso é incrível, não? É bom demais, já disse que eu te admiro, eu te sigo demais. Obrigada. Por causa que a questão principal é que você passa de forma clara como você pode ter uma rotina saudável e principalmente você respeita a questão do indivíduo de cada um, que Sim. é diferente, a pessoa deve fazer na sua forma, respeitar suas Sim. limitações. E, nossa, o papo aqui foi sensacional. Então eu queria agradecer mesmo, muito bom ter sua presença aqui. E deixe suas considerações finais aí. Então, muito obrigada pelo convite, para mim é um prazer estar aqui. São assuntos que eu amo falar, ficaria assim horas e horas Não, vai ter uma segunda parte. Ótimo, horas e horas a fim falando. E as minhas considerações finais são essas, sabe? Buscar fazer coisas, quando a gente fala em produtividade, montar planejamento, fazer coisas que realmente façam sentido dentro da sua rotina. E não simplesmente, porque eu faço, porque o Jorge faz, ou porque alguém famoso que você acompanha faz. Mas buscar olhar para você como indivíduo mesmo, que realmente faz sentido na sua rotina, e encaixar aquilo ali junto com coisas boas, são coisas que você realmente gosta de fazer, com trabalho, estudo, coisas que são mais difíceis, digamos assim, intercalando com esses pequenos prazeres mesmo do dia, que é o que você gosta, ouvir uma música, cantar, dançar, ler, praticar exercício, tem que ser um complô assim, de tudo isso. Sim. Incrível, não? Bom demais. Então, você que acompanhou a gente até aqui, muito obrigado. Compartilha o vídeo com seu amigo, deixa o like, comenta, envia para as pessoas, nos ajude. Também siga os nossos patrocinadores, WL Celulares, siga todos, a gente vai deixar aqui na descrição. E é isso, é sobre isso. Muito obrigado, gente, e até a próxima. Valeu, Joyce. Obrigada. Obrigadão, viu, pela presença.